Existem casas nobres em Westeros que são poder. Outras são dinheiro. Algumas são fogo. Mas a casa Dany é mistério. Enquanto Stark, Lannister e Targaryen disputam o centro do palco, os Dany existem como uma sombra elegante na periferia da história. Silenciosos, antigos, perigosamente conectados aos maiores segredos da saga. Eles vivem em Dorne, na ilha de Tom Bastella. Seu símbolo é uma estrela cadente. E sua espada não é valeriana. A espada chama-se Alvorada, Dawn. Ela não é feita de aço valeriano. Não tem o tom escuro das lâminas forjadas com fogo de dragão. Ela é pálida como leite vítreo, viva de luz, forjada, segundo a lenda, do coração de uma estrela caída. E aqui já começa o desconforto. Porque Westeros está repleto de espadas lendárias, mas quase todas seguem uma lógica histórica. Aço valeriano, herança familiar, tradição militar. Dawn não. Dawn vem de um mito cósmico. A história diz que o primeiro Dany seguiu uma estrela cadente até Tom Bastella. Lá encontrou uma pedra com poderes mágicos. Dessa pedra nasceu a espada. Não é apenas uma arma, é um artefato fundacional. E diferente de outras espadas ancestrais, ela não passa automaticamente de pai para filho. Para empunhá-la é preciso ser digno. Caso contrário, ela permanece intocada. O título concedido ao portador é poético: Espada da Manhã. Entre todos os que carregaram esse título, nenhum foi mais celebrado que Arthur Dayne. Arthur foi da guarda real de Aerys Dort Targaryen, considerado o guerreiro mais letal de sua geração, respeitado até por inimigos, chamado por Ned Stark de o melhor cavaleiro que já viu. Jaime Lannister o idolatrava. Arthur Dayne é o arquétipo do cavaleiro perfeito. Honra, habilidade, lealdade absoluta. Uma versão quase mítica do ideal medieval, ecoando figuras como o Rei Arthur e sua espada Excalibur. Mas aqui está a fratura. Arthur Dayne não é o herói da história. Ele morre 15 anos antes do início da narrativa principal. Morre na Torre da Alegria, no mesmo lugar onde Jon Snow nasce. Essa coincidência é matemática demais para ser ignorada. A morte do Cavaleiro Perfeito marca o início de uma era moralmente ambígua. O ideal heróico cai, a estrela despenca. E talvez não seja apenas simbólico, porque se o sigilo da casa Dany é uma estrela cadente e Arthur cai, e sua irmã Ashara cai no mar logo depois, não estamos falando apenas de tragédia, estamos falando de um padrão, a queda de uma geração romântica, o fim da fantasia clássica, o início de algo mais sombrio e mais complexo. Mas aqui está o ponto crucial. George Martin não destrói completamente o mito do herói, ele o desmonta e o reconstrói sob novas condições. A morte de Arthur pode não ser o fim da Espada da Manhã. Pode ser o sacrifício necessário para que outra espada se erga. E talvez essa espada ainda esteja esperando. Mas histórias realmente importantes nunca são simples. Vamos desmontar isso. Primeiro, por que Arthur Dayne estava ali? Ele era guarda real do rei Aerys Gus. Sua função era proteger o rei. Quando a rebelião explode, ele não está em Porto Real defendendo Aerys. Ele está escondido numa torre em Dorne, guardando Lyanna. Isso não é desleixo. É escolha. E escolha implica prioridade. Arthur estava obedecendo uma ordem superior, provavelmente de Rhaegar. Não proteger o rei, mas proteger algo maior. O filho. A criança que poderia cumprir a profecia de Azor Ahai. Agora pense com frieza estratégica. Quando Ned chega à torre, ambos os lados querem basicamente a mesma coisa: proteger Lyanna e o bebê. Os guardas reais sabem que a guerra está perdida. Ned não quer a morte deles. Ele quer a irmã. Então por que lutar até a morte? Talvez eles não pudessem se render oficialmente, porque reconhecer Robert significaria trair a linhagem Targaryen. Mas isso não impede um acordo silencioso. E aqui entramos na parte mais intrigante. Depois da morte de Arthur, Ned Stark leva Dawn de volta a Tom Bastella pessoalmente. Não envia um mensageiro. Não mantém a espada como troféu. Ele a devolve como sinal de respeito. Respeito não é o comportamento de quem odeia. É o comportamento de quem compartilhou algo maior. E fica ainda mais estranho. Ashara Dayne, descrita como bela, olhos violetas assombrados, supostamente apaixonada por Ned Stark, supostamente desonrada por um Stark em Harrenhal, supostamente mãe de uma criança natimorta, supostamente suicida. Supostamente. O corpo nunca foi encontrado. Barristan Selmy acredita que um Stark a desonrou. Mas qual Stark? Ned, conhecido por honra quase doentia, ou Brandon, o impulsivo? Ned nunca pensa em Ashara nos seus capítulos. Nunca demonstra culpa. Barristan nunca demonstra ódio por Ned. Algo não encaixa. E então surge Willa. Willa, a ama de leite de Tom Bastella.
Segundo Edric Dayne, Wylla amamentou Jon Snow. Isso significa que Jon esteve em Tom Bastella após a Torre da Alegria. Pare e absorva isso. A família cujo herói foi morto por Ned Stark permite que o suposto filho bastardo de Ned seja criado ali temporariamente. Talvez Wylla estivesse na Torre da Alegria auxiliando Lyanna no parto. Talvez Arthur tenha pedido ajuda à família antes do conflito final. Talvez Ashara soubesse da verdade sobre o bebê. E talvez Ashara não tenha se jogado no mar por desilusão romântica. Talvez tenha desaparecido para proteger um segredo. Teorias existem. Ashara vivendo escondida no gargalo com Howland Reed. Ashara assumindo outra identidade. Ashara ajudando a encobrir a verdadeira linhagem de Jon. Não há prova definitiva. Mas há indícios suficientes para suspeitar que Ned Stark e os Dayne dividiram uma conspiração silenciosa. O nome de Edric Dayne é Ned. Por que uma família que teria sido destruída emocionalmente por Ned batizaria o herdeiro com o nome dele? Ou houve perdão? Ou houve aliança? E alianças nascem de objetivos comuns. Se Jon Snow era mais do que um bastardo, se era uma peça profética, então proteger essa criança exigiria coordenação entre Norte e Sul. A Torre da Alegria não foi apenas um campo de batalha, pode ter sido o palco de um pacto. E se isso for verdade, a morte de Arthur Dayne não foi um simples duelo trágico, foi um sacrifício estratégico. Agora entramos na parte perigosa. Profecia. Em Westeros, profecias não são previsões confortáveis, são armadilhas narrativas. Elas se cumprem, mas nunca da forma esperada. A lenda diz que, durante a primeira longa noite, surgiu um herói, Azor Ahai. Ele forjou uma espada chamada Lightbringer Luminífera. Essa espada foi criada através de sacrifício. Depois de 2 tentativas fracassadas, Azor Ahai cravou a lâmina no coração de sua esposa, Nissa Nissa. Sua alma entrou no aço. A espada incendiou-se. E com ela, o herói trouxe o amanhecer. A profecia afirma que Azor Ahai renascerá sob uma estrela sangrando. Agora conecte os pontos. O brasão da Casa Dayne é uma estrela cadente. Arthur Dayne sangra e morre no exato momento em que Jon Snow nasce. Na série, a câmera enquadra Dawn contra o sangue no leito de Lyanna. Estrela. Sangue. Nascimento. Coincidência? Talvez. Mas há mais. Dawn é descrita como antiga, possivelmente milenar, forjada de uma pedra caída do céu, viva de luz, associada ao título Espada da Manhã. A primeira longa noite termina na chamada Guerra pelo Amanhecer. E se Dawn não for apenas simbólica? E se Dawn for a própria Lightbringer, luminífera original? Vamos tratar isso como hipótese de trabalho. Lightbringer é descrita como uma espada ardente. Dawn não arde. Problema? Nem tanto. A espada de Beric Dondarrion só pega fogo quando ele a banha no próprio sangue. A magia em Westeros é reativa, ativada por sacrifício. Se Lightbringer foi criada por um sacrifício humano, talvez Dawn precise de um novo sacrifício para reacender. E isso nos leva ao território mais desconfortável. Se Jon Snow for Azor Ahai renascido, se Dawn for Lightbringer adormecida, então talvez a espada precise absorver o fogo de alguém com sangue de dragão. Daenerys Targaryen. Na série, a morte dela é política. Nos livros, pode ser mítica. Imagine um cenário onde a morte de Daenerys não é punição, mas ritual. Onde sua essência, fogo, dragões, linhagem, entra na lâmina. Onde Dawn finalmente se torna luminífera. Isso transformaria o fim em tragédia sacrificial, não em simples execução. Mas ainda há um detalhe fascinante. Jon não pode simplesmente pegar Dawn. A espada só pode ser empunhada por um Dayne considerado digno. Então quem a trará de volta à narrativa? Edric Dayne? Gerald Darkstar Dayne? Ou alguém cuja linhagem esconda sangue Dayne esquecido? Porque Jon e Daenerys compartilham uma ancestral chamada Diana Dayne. O sangue da estrela já corre neles. E então surge outra camada. Daenerys choca seus dragões sob uma estrela vermelha sangrando. Ela sonha com reis de olhos ametista empunhando espadas de fogo pálido. Ametista. Olhos violetas. Dayne. Nada disso é prova. Mas é densidade simbólica demais para ignorar. Talvez Martin esteja costurando algo mais antigo que Valíria. Algo anterior aos Targaryen. Algo que liga a Casa Dayne à própria origem do mito.